Oi, lindona! Bom, DIU de cobre ou DIU Mirena? Bom, eu ouvi muita gente, eu li pra caramba, eu pesquisei, fiquei muito na dúvida, mas no final das contas eu segui a orientação da pessoa que eu confio, que é quem cuida da minha saúde, e da doutora Andréia. Então eu acho importante que ela fale pra você um pouquinho da diferença dos dois métodos, né? E pra quem mais ou menos é mais indicado um ou mais indicado o outro. E a gente já sabe, né? Eu vou colocar o de cobre, a gente já falou isso no outro vídeo. Se você não viu esse vídeo, tá na hora de você ver, que é o vídeo da colocação. Então procura aí, deve estar sugerindo aqui pra você aqui em cima em algum lugar esse vídeo. E você vê o vídeo da colocação, tá bom? Pra você tirar todas as suas dúvidas e tudo mais. Então vamos lá. O DIU de Mirena, ele veio como um lançamento na ginecologia e na verdade ele não é considerado um DIU, você sabia disso? Ele é um CIU, ele é um sistema intrauterino. Ele é um liberador de hormônio intrauterino. Para que ele foi inventado? Para que ele foi formulado, né? Ele veio para a medicina, para a terapêutica, a fim de controles de dismenorreias. O que é isso? São pacientes que têm descontrole do padrão menstrual delas. Que menstruam muito. Então, por exemplo, uma mulher perimenopausa, onde a gente começa com aqueles menstruações irregulares, padrões de menstruação às vezes hemorrágicos, então não, ou seja, totalmente descontrolados, assim como o adolescente quando começa a menstruar. O DIU de Mirena era muito indicado para essa paciente. Só que isso foi se alastrando porque ele tem um grande ganho. A paciente ela passa a quase não menstruar mais. Lembra? A mulher moderna ela quase não menstrua, não é isso que se vende por aí? É isso que se vende. Mas isso é uma opção da paciente. Então se a paciente deseja estar nesse tipo de coisa, por que o DIU de Mirena não faz não menstruar? A progesterona liberada intrauterina ela faz uma atrofia daquela camada do útero. E aí você passa a praticamente não ter mais fluxo menstrual. Fluxo menstrual muito pequeno mesmo. Mas o teor de hormônio entre um Mirena e uma pílula anticoncepcional? Não, bem menor. Bem menor. Primeiro que quando a gente fala de Mirena, a gente fala só de progesterona. A gente não tem estrogênio envolvido. E numa quantidade menor. Então, teoricamente, se diz que não há absorção sistêmica. Sistêmica é dentro da corrente sanguínea o hormônio circulante. Só intrauterina, dentro do útero. Mas acaba que a gente sabe que tem, pelo menos uma quantidade pequena tem. Quando a gente fala que não tem estrogênio, então não tem risco de trombose? Não tem o risco de trombose, mas a gente tem efeitos colaterais também da progesterona, não é só o estrogênio que tem efeitos colaterais. Então a gente tem retenção de líquido, a gente pode ter pacientes que desenvolvem ou cefaleias, que é dor de cabeça, com mais frequência, a gente tem alteração da pele significativa, existem pacientes que fazem uma lesão de pele própria gerada pelo Mirena, né? Associada com acne e outras coisas, que faz um carregamento de pele importante, e tem ainda a questão de estar presente o hormônio sintético circulante. André está completamente contraindicando o Mirena? Não, de jeito nenhum. Tudo isso vai também pelo que a paciente deseja para ela. Mas quando a André, que não trabalha só com ginecologia, hoje também eu faço ortomolecular, eu faço a linhagem esportiva, metabologia esportiva. Quando a gente pega um atleta, né, quando a gente fala de uma atleta, por exemplo... É porque é bom dizer, a Andréia é minha médica ortomolecular, mas ela também é ginecologista. Isso que ela vai fazer a colocação do meu DIU. Isso. Então, essa paciente a gente tem que ter um olhar mais ampliado para performance, para rendimento. Eu preciso da composição corporal dela da forma que eu desejo para que a gente tenha o rendimento e resultados que a gente deseja. E aí o cobre entra aí como um grande trunfo, né? E aí uma dúvida, o DIU de cobre, ele é um método de barreira, né? Físico, não é hormonal, então... Ele é de barreira também, mas por conta daquela liberação dos íons cobre de fazer o processo inflamatório local, o de barreira é como se fosse só pela presença dele o espermatozoide não passa, não é só pela presença dele. E o Mirena tem isso também? Tem, claro que tem. Entendi. Muito legal. Eu queria saber também quanto custa e quanto tempo dura. Existe uma diferença grande entre os dois, né? O Mirena, que é um nome comercial, tá? Então o Mirena, ele tem um valor mais elevado, até porque ele tem presença de progesterona, né? Tem hormônio ali envolvido também. Então ele gira em torno, vamos botar aí, de 700 a 800 reais, tá? É mais a colocação do médico. E o de cobre, não. O de cobre, tem alguns tipos do de cobre, tem o multiload, tem o T de cobre, enfim.
gira em torno de 75, 70 a 120 reais, mais ou menos. O Mirena custa 10 vezes mais. Isso. E mais a colocação do médico. A colocação é igual? Não. O valor da colocação? Varia para cada profissional. Não, eu sei, mas assim, quando o médico cobra a colocação Independente Mirena ou de cobre, é a mesma independente, coisa? independente. Uma coisa muito legal que eu não sabia, fiquei sabendo há pouco tempo, é que alguns planos de saúde, eles reembolsam a paciente quando coloca. Você paga o profissional, você compra um DIU ou SIL, e aí você dá a entrada com pedido de reembolso no plano de saúde. Eu acho que é justo, né, esse reembolso, porque, enfim, os planos fazem isso. E outra coisa, os planos de saúde, muitas vezes, dependendo do plano, até reembolsam parte do valor do DIU. O que é legal. Diferença entre duração dos dois, só pra gente arrematar as dúvidas por completo. O de cobre até 10 anos e o Mirena 5 anos. Perfeito. Adorei. Espero que você tenha gostado. Assina o meu canal, porque tem muita coisa bacana. Eu quero trazer essa linda aqui para falar muito mais sobre saúde, sobre hormônios, sobre libido e desejo sexual, que eu sei que é uma coisa que você também quer saber, né? E para isso de cobre cai como uma luva. Você se livra dos hormônios, você aumenta a sua testosterona, você aumenta a sua libido. Falei besteira? Não, né? Então é isso, a gente quer, né? A gente quer ficar assim, cheio de desejo. Um beijo. Se cuida. Tchau. Então você paga o profissional, E você às vezes paga... eu não posso falar junto com você, desculpa. Não. O que a gente vai fazer... Peraí. Às vezes você... Peraí. O que mais? O que foi? Deu.